carrinho afinador. Chega Ele lá, sai afinando as nossas vozes até o trono da graça. Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós vamos fazer uma leitura num texto que está no Evangelho em Mateus, capítulo 4, de 1 a 11. Texto um pouco longo de leitura, mas nós vamos lê-lo todo. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a santa cidade, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Eu queria dar uma lição de casa para vocês. Releiam esse texto. Leiam e releiam tantas vezes quantas o Espírito de Deus tocar seus corações para que façam. E se deixem ministrar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas e meus amados, para aqueles que estão ouvindo através do vídeo, o propósito da nossa mensagem de hoje é para que não nos deixemos manipular por falsos ensinos, mesmo que esses ensinos venham de uma forma que pareça vir da parte de Deus. Deu para entender? A tentação de Jesus no deserto da Judéia nos ensina aqui lições preciosíssimas a respeito disso. Nunca se viu tantos ensinos espúrios, mesmo com textos recortados da palavra de Deus indevidamente. Não é porque um texto citado foi feita uma citação tirada da palavra de Deus, de forma retalhada, que aquilo procede de Deus. Mas é preciso que nós estejamos com os olhos do nosso entendimento abertos para compreender aquilo que o Espírito fala com cada um de nós. E o texto diz que, logo no início, que o nosso Senhor, como é que a gente consegue entender uma coisa dessa? Foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Quantas situações vividas por nós, meros mortais,
acontece algo semelhante. É o Espírito de Deus nos provando para saber quanto verdadeiramente da palavra de Deus está em nós. O Jesus homem precisava experimentar tudo que experimentamos. E o autor de Hebreus corrobora com esta afirmação ao dizer: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecados. É tremendo demais isso. O Jesus homem não poderia ser quem é, ou seja, o nosso Senhor e Salvador, se não soubesse, se não tivesse experimentado na sua própria carne, que lhe foi dada temporariamente, para que ele entendesse, percebesse aquilo que nós, seres humanos, passamos. Note que na tentação de Jesus o adversário foi nos 3 pontos cruciais do homem. Aí, como diria minha mãe, o diabo é o cão. Pense no infeliz. Ele vai exatamente no ponto nevrálgico, na pereba. Primeiro, ele foi na necessidade física. Inclusive aproveitou aqui para plantar a dúvida quanto à paternidade de Deus. Versículos 2 a 4. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nos últimos tempos eu tenho vivido momentos extremamente difíceis. Perda física, morte física, mas tenho visto e testemunhado algumas mortes espirituais. E essas mortes espirituais, elas têm doído demais. Tem sido um luto contínuo de ver aqueles ou aquelas em quem tanto se investiu espiritualmente, se deixar minar pelos desejos da carne. O segundo ponto que eu quero ressaltar a vocês aqui é a necessidade de reconhecimento, ou seja, a vaidade pessoal através do exibicionismo. Como as pessoas têm, no tempo de hoje, sobretudo, muitos líderes, reivindicado aplausos. Essa semana eu li uma matéria de um determinado pregador, ou pregadora, não me lembro agora, a cabeça já não ajuda muito, que fez uma cobrança exorbitante para pregar a palavra de Deus em determinado evento. Jesus do céu, que isso? Mas o que o coração se anima é porque nada fica oculto debaixo do céu. Tudo é revelado. E mais uma vez, o adversário tenta pôr em dúvida a paternidade de Deus aqui. E o texto diz, versículos 5 a 7, então o diabo, repara que bicho ousado,
o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Você é um infeliz, não é? Se o infeliz fez isso com Jesus, o que é que ele não faz com cada um de nós, simples e miseráveis mortais? Pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Vamos começar a aprender a responder? Está na hora. Mas é preciso que a gente aprenda a responder com base na santa palavra de Deus. Em terceiro lugar, por último, vem o poder das riquezas. Ele apresenta a Jesus o poder das riquezas. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Aí eu queria chamá-las, as que estão presentes, chamá-los aos que estão online, há pelo menos 4 reflexões acerca disso que nós estamos tratando. Primeiro, depois de um prolongado jejum, exatamente na hora da maior fome, do maior esgotamento e numa sequência de apelos tirados cuidadosamente das Escrituras, fora dos seus respectivos contextos, é claro, o tentador desafia primeiro o Senhor a transformar pedras em pães. Em seguida sugere que Jesus se jogue do alto do templo e, por último, lhe mostra todos os reinos do mundo e promete dar tudo ao Senhor se ele prostrado o adorasse. O povo de Deus está mais do que na hora de acordar. Eu confesso que não tenho muito mais o que dizer. Muitos foram embora, muitos se ausentaram da nossa pequena comunidade, mas Deus tem um propósito com cada um desses que tão valentemente tem ficado. Nós não temos uma banda, nós não temos atrativos. A única coisa que nós temos, e que já é mais do que suficiente, é a Santa Palavra de Deus. Atendemos para a Santa Palavra. Ouviu a mensagem? Vá para casa, releia o texto, leia e releia e peça que o Espírito de Deus continue ministrando ao seu coração. Você vai ver a glória de Deus descer. Nenhum de nós aqui está pronto, muito menos eu. Estou aqui em cima pela graça. O Senhor está consertando, aparando as nossas arestas. Do contrário, a gente não estaria mais aqui. Em segundo lugar, notem que todas as tentações foram cuidadosamente retiradas das Escrituras e o Senhor venceu todas usando as Escrituras. Como tem sido fácil semear falsos ensinos desde aqueles dias. Como é fácil retalhar as Escrituras para se respaldar o que se quer. Essa semana eu recebi uma mensagem, uma notificação de algo que tem acontecido, já está acontecendo inclusive no nosso país.
o uso da tal inteligência artificial para se manipular pessoas, inclusive se acessar dados bancários, isso, aquilo, outro. E o autor do texto, ele sugeria que se criasse uma senha forte, para que quando você receber uma dessas mensagens, como sendo de um parente, de uma pessoa próxima, você peça a senha. Veja a que ponto se chegou. Acorda, povo de Deus, em nome de Jesus. Satanás, ele não tem poder criativo, nem tem poder criador. Ele trabalha com aquilo que nós oferecemos a ele. Em terceiro lugar, eu creio que o maldito evangelho da prosperidade teve seu início ali. Foi apregoado pela primeira vez no deserto da Judéia pelo príncipe das trevas e tem conseguido cada vez mais adeptos. Se aquele príncipe infernal ousou tentar o próprio Filho de Deus ao lhe oferecer todos os reinos do mundo e dizer: tudo isto lhe darei se você prostrado me adorar, o que ele não fará com simples mortais cheios de cobiça, insatisfação e ingratidão como nós? Sim, porque é isso que nós somos. Se nós estamos aqui, há concertos para serem feitos. Então é preciso que nós nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus. E aqui, em quarto lugar, fiquemos atentos e não nos deixemos seduzir por mensagens de fundamentação duvidosa. Não se chega à ressurreição sem se passar pela cruz. E a cruz do cristão, ela pode ter vários formatos. Não sei a situação que você está vivendo, o drama familiar que você está passando. Às vezes essa cruz é uma dificuldade financeira profunda, às vezes é uma enfermidade grave na família, às vezes é a traição de um ente querido. Não importa a aparência da sua cruz, você vai ressurgir. A ressurreição acontecerá. Em nome de Jesus, essa ressurreição acontecerá para a glória de Deus. O que nós aprendemos aqui, rapidamente. Estou quase boa da tosse. Chegou muito mais força agora. Primeira coisa que nós aprendemos: quantas vezes não ouvimos emissários do adversário enviados para semear dúvidas em nossos corações em relação à real paternidade de Deus sobre nós, é claro. Até os mais experimentados, numa hora ou outra, são tentados. Por isso, a necessidade de orar e vigiar. E eu repito, ninguém está tão pronto do lado de cá que não seja tentado, que não passe por uma dificuldade, por um estreito. Não se diga: eu não caio. Eu caio, você cai, qualquer um de nós. Estamos todos sujeitos a quedas, se não houver oração e vigilância continuamente. Segundo lugar, quando a mensagem com origem na mente maligna de manipuladores da palavra de Deus tem sido usada pelo adversário para confundir e semear dúvidas na cabeça dos tolos. Clamemos, oremos e vigiemos, para que não caiamos em tentação. Às vezes,
uma das coisas que eu mais peço ao Senhor é discernimento. É para saber quem vem lá. Às vezes a gente escuta, sobretudo pela igreja eletrônica, mensagens choradas, vozes tremidas. Eu já vou mudando. Eu não tenho um pingo de paciência. E é preciso que a gente esteja com os pés absolutamente fincados, alicerçados na palavra de Deus, para a gente começar a entender e discernir quem vem lá, quem é que está por trás daquela mensagem. Estar aqui em cima não significa que eu sou a tal, muito pelo contrário. A quem primeiro essa palavra é ministrada é o meu coração. E muitas vezes, quando o Senhor me entrega a palavra, eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou desmanteladinho. O Senhor está me dando essa palavra para eu dar ao povo. Aí o Espírito diz: se aprume e entregue. É desse jeito que papai faz. Não somos usados porque somos perfeitos, somos os bambambãs. Não. Estamos sendo tratados, estamos sendo ministrados. E isso para a glória de Deus. Em terceiro lugar, servos fiéis do Senhor passam por dificuldades financeiras, atravessam estreitos e desertos abrasadores, enfrentam enfermidades graves e podem ser curados ou não, passam por perdas de entes queridos. E se o propósito de Deus for que o glorifiquemos em meio a essas aflições. E o próprio Mestre nos preveniu: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A gente vai na força de papai, é na força do Senhor. Se não fosse o Senhor que tem estado ao nosso lado, como diz o salmista, Israel que o diga, os nossos adversários já teriam nos engolido vivos. E por último, é tempo de acordar e deixar de ser meninos na fé. Já chega. Que a graça do Senhor nos encha com a presença dele, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar uns pelos outros.